Olá pessoal, vamos resolver no dia de hoje mais uma prova de direito penal do exame de ordem. Hoje vamos tratar do exame número 44 da prova da OAB. Meu nome é Marcelo Valdir Monteiro, eu sou advogado criminalista e professor de cursos preparatórios para a carreira jurídica há mais de 20 anos. E vocês sabem, como eu já venho dizendo aqui no meu canal do YouTube, a melhor forma de se preparar para o exame de ordem é resolvendo as provas anteriores. E aqui no meu canal eu tenho a resolução de vários exames com várias disciplinas, não é? Direito penal, processo penal, direito constitucional, direitos humanos e ética profissional, onde você poderá, com isso, garantir a sua aprovação no exame de ordem. Então, para quem ainda não segue o meu canal, fica aí o convite para seguir, basta digitar ali no buscador do YouTube o meu nome completo, Marcelo Valdir Monteiro. Então, vamos lá começar a resolução deste exame número 44, que foi aplicado no dia 17 de agosto de 2025. Então, nós tivemos ali 6 questões de direito penal. Lembrando que ao final deste vídeo eu faço um raio-x destas questões que foram objeto de questionamento na prova da OAB, justamente para que você possa se preparar melhor para o seu exame, verificando o que é comum ao examinador de ordem perguntar na prova. Então, vamos lá, começando aí pela primeira questão de direito penal, que diz o seguinte: Mateus foi a uma festa de Réveillon, onde encontrou sua ex-namorada Laís, sendo ambos maiores e capazes. Assim que viu, ele se aproximou dela e, a partir daí, iniciaram uma animada conversa sobre os velhos tempos. Já viu o que vem pela frente, né? Em determinado momento, Mateus, sem a anuência de Laís, acariciou suas nádegas e tentou beijá-la para satisfazer sua própria lascívia. Acerca da tipificação da conduta de Mateus, assinale a afirmativa correta. E aí, o examinador traz, então, as opções, como sendo fato atípico, crime de estupro, crime de assédio sexual ou crime de importunação sexual. Vamos relembrar o que diz o tipo penal destes crimes mencionados pelo examinador? Então, vejam, o artigo 213 do Código Penal, ele trata do crime de estupro. Então, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, o crime de estupro, ele hoje, né, desde já de 2009, ele abarca o que era antigamente o crime de constrangimento ilegal. Só que é elementar do tipo que tenha violência ou grave ameaça. Não foi o caso trazido pelo problema. Então, não se trata de crime de estupro, uma vez que não houve violência e não houve grave ameaça. A importunação sexual, artigo 215-A do Código Penal, diz: praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Vejam que aqui o tipo penal, ele não exige violência ou grave ameaça. Então, nós estamos diante deste crime de importunação sexual do artigo 215-A do Código Penal. O examinador trouxe também a opção de assédio sexual. O assédio sexual, ele está previsto no artigo 216-A, mas para se caracterizar o crime do artigo 216-A,
é necessário que o agente se prevaleça da sua condição de superior hierárquico, o que o problema não traz também. Lembra? Problema, nós temos ali que o Mateus reencontra a ex-namorada e fica conversando, e aí, sem a anuência de Laís, acaricia as nádegas e tenta beijá-la para satisfazer a própria lascívia. Não há qualquer informação no problema sobre violência ou de superioridade hierárquica. Portanto, se encaixa no crime de importunação sexual. Temos aí o fundamento legal, artigo 215-A do Código, fundamentando então a resposta como sendo a letra D de dado, ok? Segunda questão. Saulo, em razão de seu posicionamento político, foi chamado de burro e idiota por João, Paulo e Sérgio. Então, 3 pessoas chamaram o Saulo de burro e de idiota, que eram seus adversários políticos. Tinham a intenção de ofender sua dignidade e decoro. Inconformado, Saulo decidiu processar seus 3 ofensores. Após a propositura da queixa, Saulo reconciliou-se com Sérgio, sendo o perdão dado pela vítima aceito pelo ofensor, e comunicou o fato ao juizado especial em que tramitava a ação penal. Em relação ao caso narrado, assinale a opção que indica corretamente o crime cometido pelos 3 amigos e as implicações da reconciliação entre Saulo e Sérgio. Pois bem, nós temos aqui um crime contra a honra. Lembram-se dos crimes contra a honra? Crime contra a honra, pessoal, calúnia é a imputação falsa de um crime a alguém. Difamação é a imputação de um fato ofensivo à honra de alguém. Injúria, quando se atribui uma qualidade negativa a alguém. Então, vamos lá. Nós temos as opções do examinador como injúria. O perdão concedido a Sérgio é de natureza personalíssima. Pessoal, nos crimes contra a honra, o perdão concedido a um dos ofensores, a todos aproveita. Então, não é a alternativa correta, a letra A. Calúnia. O perdão concedido a Sérgio torna perempta a ação em relação a João e a Paulo. Pessoal, não se trata do crime de calúnia porque não houve a imputação de um crime a alguém, mas sim uma qualidade negativa. Difamação também não é o crime de difamação porque não foi um fato ofensivo à honra de alguém, mas sim uma qualidade negativa. Então, a alternativa correta é a letra D. Nós temos aí o crime de injúria e o perdão concedido a Sérgio se aplica obrigatoriamente a João e a Paulo. Por quê? Porque o perdão concedido a todos se aproveita. Então, relembrando, pessoal, lá no artigo 138 do Código Penal nós temos o crime de calúnia, no 139 o crime de difamação e no 140 o crime de injúria. E vejam que o artigo 106 do Código Penal, no seu inciso 1º, diz que o perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito, se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. Então, nos crimes de ação penal privada, e lembrando que crimes contra a honra são crimes de ação penal privada, o perdão concedido a todos aproveita. Então, por isto, a alternativa correta é a letra D de dado. Trata-se de crime de injúria e o perdão concedido a obrigatoriamente, com fundamento no artigo 106, inciso 1 do Código Penal, a todos aproveita. Terceira questão deste exame número 44 da prova da OAB. Tiago, 21 anos de idade,
e Vinícius, 17 anos, se conheceram no interior de uma boate. Alterados em razão da ingestão de cerveja, decidiram praticar um crime de furto em um posto de gasolina, mas foram abordados por policiais logo após a prática delitiva. Apenas naquele momento, Tiago veio a tomar conhecimento da idade de Vinícius e que ele já tinha sido apreendido uma vez pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de dano. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Tiago como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º do Código Penal, furto qualificado pelo concurso de agentes, e do artigo 244b do ECA, corrupção de menores. Assinale a opção que indica a alegação que você, como advogado de defesa de Tiago, deve apresentar para questionar a capitulação delitiva. Então, vamos lá verificar as opções. Pessoal, só lembrando antes de nós partirmos para as alternativas. Você tem o Tiago, maior de idade, e o Vinícius, menor de idade. Mas o Tiago não sabia que o Vinícius era menor de idade e foram praticar um crime de furto. Então você tem concurso de agentes? Tem. Lembrando que para o concurso de agentes, para qualificar o crime de furto, pouco importa se a vítima é maior ou menor. Agora, para o crime de corrupção de menores, o agente precisa saber que está com um menor de idade. Como ele não sabe que está um menor de idade, não há que se falar no crime de corrupção de menores. Então, vamos lá para as alternativas. A letra A diz: a conduta não configura crime de corrupção de menores em razão do erro de tipo permissivo, podendo Tiago apenas ser condenado pelo furto simples. Furto simples, pessoal, não é o caso, porque quando você tem o concurso de agentes, o furto será qualificado. A conduta não configura crime de corrupção de menores em razão do erro de tipo essencial, podendo Tiago apenas ser condenado pelo crime de furto qualificado. Exatamente, esta é a alternativa correta. Para responder isto, você precisa relembrar, não é? O delito de furto, que está lá no artigo 155 do Código Penal. Vejam que o crime de furto, não é, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, no parágrafo 4º, diz que a pena é de reclusão de 2 a 8 anos, portanto, temos aqui uma qualificadora, não é? Quando você tem uma pena diferente, é qualificadora. Reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido, inciso 4º, mediante o concurso de 2 ou mais pessoas. Então, sim, nós estamos diante da figura do furto qualificado. Agora, o artigo 244b do ECA trata do crime de corrupção de menores. Vamos ver o que diz o 244b do ECA. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. Reclusão de 1 a 4 anos. Vejam que este crime 244b, o crime de corrupção de menores previsto no ECA, só admite a forma dolosa, ou seja, o agente precisa ter a consciência de que ele estava com um menor de 18 anos. E não é o caso, ele não sabia que o Vinícius tinha menos de 18 anos. Portanto, ele não vai responder pelo crime de corrupção de menores, mas sim pelo crime de furto qualificado. Professor, e se ele soubesse que o Vinícius era menor de idade? Aí nós teríamos o concurso de crimes. Ele responderia tanto pelo crime de furto qualificado como pelo crime de corrupção de menores. Só que, em relação à corrupção de menores, lembram do erro de tipo? O erro de tipo essencial, aquele que, aliás, se vocês pegarem os vídeos da resolução do exame 43 e da resolução do exame 42, eu menciono exatamente
questões envolvendo o erro. Então, é importante vocês fazerem as provas anteriores, porque essa questão da teoria geral do crime envolvendo erro vem sistematicamente sendo perguntado pelo examinador de ordem. Ou seja, aqui o agente não sabia que o seu comparsa era menor de idade. Então ele não tinha consciência de um dos elementos do tipo penal. Ele não sabia que ele estava junto com um menor de idade. Por isso, não há que se falar em crime de corrupção de menores, apenas o crime de furto qualificado, fundamentando então a letra B de bola como sendo a alternativa correta. Vamos só repassar as outras alternativas. Furto supostamente praticado seria simples? Não, não é simples, mas sim qualificado, justamente por causa do concurso de agentes. O furto supostamente praticado seria simples diante da inimputabilidade de Vinícius? Não, mesmo o Vinícius sendo inimputável, ele é computado para fins de concurso de agentes. Então, a alternativa correta é a letra B de bola, ok? Muito bem. Vamos lá para mais uma questão de direito penal deste exame 44. A questão diz o seguinte: Marisa administrava os proventos de pensão recebidos por sua mãe, Sônia, que faleceu em dezembro de 2022. Com a intenção de continuar recebendo os proventos, Marisa deixou de comunicar à autarquia previdenciária o falecimento de Sônia e, assim, conseguiu efetuar saques dos valores depositados nos meses de janeiro a março de 2023. Em abril, a autarquia recebeu notícia do falecimento e cessou os pagamentos. Ato contínuo apurou o valor dos saques indevidos realizados por Marisa após o falecimento da segurada, acrescidos de multa e juros, e a inscreveu na dívida ativa. Meu amigo, toma cuidado com isso. Pensa que vai dar uma despertão não, porque olha lá. Marisa, notificada, efetuou o pagamento integral do débito de forma parcelada entre os meses de outubro de 2023 a janeiro de 2024. A denúncia foi ajuizada em janeiro de 2024 e recebida em fevereiro de 2024. De acordo com a teoria do crime, assinale a opção que apresenta o que a defesa de Marisa deve corretamente alegar. E aí, vamos lá então para as opções. Desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e exercício regular de um direito. Pessoal, mais uma vez, nós temos questões envolvendo a teoria geral do crime que já são objetos em vários exames de ordem, tá? Então, vamos lá repassar aqui estas opções. Primeiro, gente, desistência voluntária, o que é isso mesmo? E arrependimento eficaz? Nós temos essa redação lá no artigo 15 do Código Penal. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, você tem a figura da desistência voluntária. E o arrependimento eficaz? Essa é a segunda parte do artigo 15. Ou impede que o resultado se produza. Só responde pelos atos já praticados. No problema, gente, o crime ele já está consumado. Não há que se falar em desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Lembram que a autarquia é que percebe que a segurada já tinha falecido e cessa os pagamentos. Não foi a filha dela que espontaneamente comunicou à autarquia e deixou de pegar o dinheiro. Não, ela pegou o dinheiro, não é? Mas nós temos lá no artigo 16 do Código Penal a figura do arrependimento posterior. Vejam o que diz o artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, opa, foi o caso, não é? Reparado o dano, restituída a coisa até o recebimento da denúncia. Então eu tenho um marco, que é o recebimento da denúncia. Se até o recebimento da denúncia ou da queixa
por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. A filha devolveu o dinheiro com juros, correção monetária, tudo isso. Então, nós temos aí a figura do arrependimento posterior, lá do artigo 16 do Código Penal. E, obviamente, não se trata de uma causa de exclusão da ilicitude, né, do exercício regular do direito. Então, não é exercício regular do direito, porque ninguém tem o direito de receber valores indevidos, não é desistência voluntária e nem arrependimento eficaz. Portanto, a alternativa correta é a letra C, com um fundamento no artigo 16 do nosso Código Penal. Ok? Muito bem. Mais uma questão de direito penal. Pierre, estrangeiro, nacional residente no país alfa, veio ao Brasil, onde praticou o crime de homicídio contra Bruna, cidadã brasileira. Em seguida, Pierre deixou o território nacional e retornou ao seu país de residência. Você, como advogado de Pierre, deve analisar a aplicação da lei penal brasileira ao caso. Assinale a opção que apresente seu parecer. Pessoal, mais uma vez, uma questão de direito penal versando sobre territorialidade. Se vocês pegarem os vídeos que eu corrijo as provas anteriores, tem também questões de territorialidade. Tanto no exame 43 como no exame 42, questões versando sobre territorialidade. E vamos lá para as opções. Somente a lei do país alfa é aplicável, pois Pierre saiu do território nacional. Quer dizer, então, que ele saiu do Brasil, o crime foi cometido aqui no Brasil. Saiu do Brasil, está livre? Não, não está livre. A lei brasileira só é aplicável se o fato também for considerado crime no país alfa. Pessoal, o crime foi cometido aqui no Brasil. O crime não foi cometido lá no país alfa. A lei brasileira é aplicável de forma condicionada diante do fato de a vítima ser brasileira. O crime foi cometido no Brasil. Então, nós temos como regra o princípio da territorialidade. É a alternativa D. Não é? A lei brasileira é aplicável independente de o fato ser crime no país de domicílio ou da nacionalidade de Pierre. Vejam que o artigo 5º do Código Penal, ele traz o princípio da territorialidade. Esta é a regra no nosso país. Crime cometido no Brasil, o agente responde no Brasil. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, se o Pierre cometeu o crime aqui no Brasil, pouco importa qual é a nacionalidade dele ou a nacionalidade da vítima. Podem os dois serem estrangeiros, pode um ser brasileiro, outro estrangeiro, um apátrida, está ilegal no Brasil, tanto faz. O crime foi cometido no Brasil pela regra do artigo 5º do Código Penal, o princípio da territorialidade, significa que a lei brasileira será aplicada. Temos aí, então, o artigo 5º do Código Penal, fundamentando a letra D como sendo a opção correta. Ok? Vamos lá para a nossa última questão de direito penal deste exame número 44. E a questão diz o seguinte: Hermes, aposentado com 65 anos de idade, encontrou sua esposa, Diana, 40 anos mais jovem, em plena execução de ato sexual com seu primo, Aquiles, também sexagenário. Tomado pela fúria, Hermes sacou sua arma de fogo e disparou um tiro no pescoço de Aquiles. Hermes possuía 18 munições restantes no cartucho de sua arma, mas conseguiu controlar sua ira e, arrependido, levou Aquiles ao hospital. Apesar de ter sofrido ferimento que lhe gerou perigo de vida, devido
ao rápido atendimento médico, Aquiles sobreviveu e, como ficou livre de sequelas, retomou suas ocupações habituais em uma semana. Atualmente, Hermes, Diana e Aquiles mantêm relação de amizade. Com base na situação hipotética narrada, assinale a opção que indica corretamente o delito praticado por Hermes. Então, vamos lá. Nós temos o Hermes, não é, o senhorzinho, pega a mulher dele, 40 anos mais nova, com o primo, também sexagenário. Mulherzinha gosta de um idoso, hein? E ele efetua um disparo, mas se arrepende. Ele se arrependeu, levou a vítima para o hospital, que foi prontamente atendida, sobreviveu e sem sequelas, vindo a trabalhar logo em seguida. Então, o que nós temos aqui neste problema? Vejam, o caso, pessoal, se nós pegarmos uma linha do tempo, ele se mostra como sendo uma tentativa de homicídio, não é? Então, se eu estou ali na linha do filme, do que está acontecendo, ele sacou a arma, deu um tiro, pegou no pescoço. Ele poderia dar outros disparos? Poderia. Mas ele deu? Não. Ele desistiu voluntariamente de continuar com seu intuito criminoso. Quando você tem a figura da desistência voluntária do artigo 15 do Código Penal, o agente só vai responder pelos atos praticados, ele não responde pela tentativa. É o que se chama de ponte de ouro. Aquilo que se inicia, que está demonstrado como sendo uma tentativa, a partir do momento em que voluntariamente o agente desiste de continuar com seu intuito criminoso, isso muda, se transmuda. O que era uma tentativa de homicídio passa a ser o crime de lesões corporais. Por quê? Porque o agente só responde pelos atos praticados. Vejam que o artigo 15 do Código Penal, na primeira parte, ele trata desta figura da desistência voluntária. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução só responde pelos atos já praticados, ou seja, ele não vai responder pela tentativa de homicídio. Ah, professor, mas ele deu início ao ato de execução. Mas para caracterizar a tentativa, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. E no caso, não foi por circunstância alheia. Ele desistiu de continuar com o intuito criminoso, então não há que se falar em tentativa. Crime de lesão corporal de natureza leve. Aí a gente precisa lembrar, então, do artigo 129 do Código Penal. Vejam, o crime de lesão leve, ele está no caput do 129. Mas se nós formos lá no parágrafo 1º, quando trata da lesão de natureza grave, no inciso 2, eu tenho aquela lesão que gera perigo de vida. E o problema diz expressamente que houve perigo de vida. Se houve aqui, ó, gerou perigo à vida. Se gerou perigo à vida, não se trata do crime de lesão corporal de natureza leve, mas sim o crime de lesão corporal de natureza grave. O fundamento para isso está lá no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal. Então, artigo 129, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal fundamenta como sendo a alternativa correta a letra C. E aí, a letra D, exercício arbitrário das próprias razões. Não, né, gente? Ninguém pode buscar justiça pelas próprias mãos, e isso seria o crime de exercício arbitrário das próprias razões, mas aqui você tem um início que seria uma tentativa de homicídio, mas pela desistência acaba se desclassificando para lesão corporal, e lesão corporal de natureza grave por causa do perigo gerado à vida da vítima, ok? Foram estas as questões de direito penal. E vamos fazer então um pequeno raio-x
deste exame número 44, que foi aplicado pela FGV no dia 17 de agosto de 2025. Como de costume, 6 questões de direito penal, sendo 5 questões da parte geral, ou pelo menos envolvendo a parte geral. Tivemos uma peculiaridade neste exame, porque algumas tratavam de forma híbrida, não é tanto da parte geral como da parte especial. Então, nós tivemos uma questão envolvendo a aplicação da lei penal, que foi de territorialidade. Lembrando que nos exames anteriores, 43, 42, por exemplo, também tivemos questões envolvendo territorialidade e extraterritorialidade. 3 questões de teoria geral do crime, uma questão de erro, lembrando que nos exames anteriores também o examinador perguntou sobre erro. Uma de arrependimento posterior e uma de desistência voluntária, mas envolvendo aí o crime de lesões corporais, tá? Então não foi só da parte geral, mas envolveu também o conhecimento do crime de lesões corporais leve e lesões corporais na forma qualificada, né? Lesão corporal de natureza grave. E uma questão de extinção da punibilidade, que tratou do perdão do ofendido, mas também versava sobre crimes contra a honra. Então você precisava saber, não é, a distinção de calúnia, difamação e injúria, e que o perdão do ofendido a todos aproveita. E tivemos uma questão da parte especial do Código Penal, versando sobre os crimes contra a dignidade sexual. Então você precisava relembrar aí os conceitos, não é, da definição do crime de estupro, do crime de assédio sexual e do crime de importunação sexual. Este foi o exame número 44 da prova da OAB. Espero que vocês tenham aí entendido estas questões e qualquer dúvida, qualquer problema, eu estou à disposição. Não esqueçam de seguir as minhas redes sociais, não é? Tem o Instagram, @MarceloValdir, também o @MissãoAprovaOAB e o meu canal do YouTube. Siga ali, curta, compartilhe, não é? Basta você digitar o meu nome completo no buscador do YouTube, Marcelo Valdir Monteiro, que teremos a playlist Correção de Exames de Ordem e você terá ali todas as questões resolvidas de forma clara, objetiva e direta e bem didática para que você possa lograr aprovação no seu exame de ordem. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau.